Nesse vídeo a gente vai abordar uma técnica muito interessante para ser usada em conjunto com a técnica do vídeo anterior, aquela técnica de fazer a shell abortar imediatamente a execução do script assim que algum comando retornar um status de erro, tá? Que é fazer com que a shell execute uma função na hora que ela estiver encerrando a execução do script, seja de forma natural, porque chegou ao final do script, né, já terminou de executar tudo que era para executar mesmo, ou seja de forma não natural, porque o script recebeu um sinal para parar de executar pelo sistema operacional ou porque aconteceu algum erro. Então, um exemplo de situação na qual isso é útil. Suponha que a gente precisa criar um diretório temporário e criar vários arquivos temporários lá dentro, chamando vários programas nossos, um em seguida do outro, e a gente quer remover esse diretório para ele não ficar ocupando espaço em disco caso ocorra algum erro. Claro que não é sempre que a gente vai querer fazer isso, às vezes a gente vai querer preservar realmente para a gente poder depurar e ver o que aconteceu, mas suponha que não seja necessário, né? Suponha que a gente queira simplesmente preservar o disco e remover as coisas que não são mais utilizadas. Como que a gente pode fazer isso? Então, primeiro vamos criar um diretório temporário. Embora eu pudesse definir um nome meu para esse diretório temporário, por exemplo, chamar de temporário e criar um diretório aqui, é uma boa prática a gente usar um comando que gera esse diretório com um nome aleatório e que verifica para ter certeza que não vai entrar em conflito com nenhuma outra pessoa executando o mesmo script ou algum outro script que tente criar um diretório temporário no mesmo local. Como que isso é feito? Bom, existe um comando que vem instalado na maioria dos sistemas Linux, que é o mktemp. Ele tem uma opção "-d" para dizer que eu quero um diretório e não um arquivo. Eu posso colocar a saída desse comando numa variável, chamar de dirtemp, por exemplo. Embora não seja esperado que esse nome desse diretório contenha espaços, por precaução vou colocar entre aspas essa substituição de saída de comando. Tá? Bom, aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa definir uma função que vai fazer o que a gente quer de rotina de limpeza. Eu vou chamar essa função de limpeza, mas ela poderia ter qualquer outro nome. E vou falar que o que vai ser feito vai ser remover esse diretório. Então o comando rm-rf remove o diretório e todo o conteúdo dele, tudo que tiver dentro desse diretório. Como que eu faço para instruir a shell a executar esse comando caso o script termine ou naturalmente ou por causa de algum erro ou solicitação do sistema operacional? Eu uso esse comando trap. Aí o primeiro argumento dele vai ser o nome da função, limpeza, e depois as situações nas quais eu quero que ela seja chamada. Eu vou querer que ela seja chamada no caso de uma saída natural do script, que o script acabou. Eu vou querer que ela seja chamada no caso de um sinal HUP, mandado pelo sistema operacional, só por curiosidade, isso é o sistema operacional avisando que o terminal de comandos no qual o programa estava sendo executado está fechando. No caso de sinal int, né, seguinte, só por curiosidade, isso significa que a pessoa apertou a tecla Ctrl+C para abortar a execução do programa. Sinal sigterm é um sinal que é muito utilizado para matar programas. E ER em caso de erro. Aí o que eu posso fazer? Eu posso ligar aquele modo de abortar a execução do programa caso ocorra algum erro. Aí vamos supor que eu comece a escrever aqui um código em C, colocar dentro de apóstrofo, que é mais seguro. Mas colocar aqui um código em C dentro de um arquivo nesse diretório temporário. Aqui eu vou usar dois sinais de maior. O que isso aqui significa? Significa que
Caso o arquivo já exista, eu quero incluir mais coisa no final dele. Não quero apagar o que já está lá. Ao contrário do quando eu coloco um sinal de maior só, o conteúdo atual do arquivo é apagado. Aqui é só incluo mais coisa no final dele. Aí vamos supor que eu esqueço de fechar as chaves. O que vai acontecer? Na hora de compilar esse programa, vai dar erro. E daí, nesse caso, eu não quero que ele chegue a ser executado. Tá? Então, o que aconteceu aqui? A gente tem até na mensagem de erro do GCC onde que foi criado esse diretório temporário, que é aqui. Se eu tentar listar os arquivos dele, ele não existe mais, porque o que aconteceu? Essa função limpeza foi executada pelo trap e removeu o diretório temporário. Ao passo que se eu consertar essa situação, vai tudo fluir normalmente até a execução do programa.